Fala galera Shape, sejam muito bem-vindos a mais uma Shape Life. Hoje nós estamos aqui, meu nome é Júlio César. Meu nome é Thales. E hoje nós vamos falar com vocês a respeito de um assunto muito especial. Mas antes de nós começarmos, a gente tem alguns avisos para vocês. Primeiro aviso, se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante porque através disso, da sua inscrição e de você ativar seu sininho, você vai receber a notificação de vários eventos e programações através disso. A nossa Shape e os nossos cultos, certo? E também, aqui embaixo, você está tendo o nosso chat ao vivo, em que toda mensagem que você está colocando agora, nesse momento, outras pessoas que estão acompanhando ao vivo também vão ter acesso a isso. Muito bem. E o tema da nossa live hoje, você já deve ter percebido aí nas nossas redes sociais, no WhatsApp, é o que te move, né? A pergunta que talvez seja uma pergunta que nós, durante toda a nossa vida, nós vamos precisar fazer. O que te move? O que está te movendo agora? Talvez as tuas motivações sejam ambições, talvez sejam sonhos, talvez sejam as promessas do Senhor para a sua vida. Você talvez seja a melhor pessoa para se identificar dentro de você mesmo o que é que tem te movido. Exatamente, então nessa live a gente vai querer tratar com vocês, conversar com vocês esse assunto que eu acredito que é extremamente importante na vida de todo cristão e principalmente na vida de qualquer pessoa. Nós vivemos através de um mover, e o que tem nos movido, o que deve nos mover e o que nos move, sabe? São perguntas que nem o Thales falou, a gente tem que fazer diariamente até o resto da nossa vida, porque nós devemos tomar muito cuidado com o que realmente tem nos movido. E já trazendo para esse mover que vem dessa palavra, o que te move, eu andei pesquisando alguns significados dessa palavra, mover. O que significa mover e o que o dicionário nos traz a respeito disso. E eu achei algo muito interessante, em um dos significados diversos que eu achei, um deles era dar ou ganhar movimento. Sabe, eu acredito que é muito interessante. A palavra mover, ela significa eu dar ou eu ganhar movimento. E vai ter muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Sabe, o que nos move, nós damos movimento a isso ou alguém nos dá um certo movimento, certo? Outro significado, mudar-se de lugar, deslocar, mudar, transferir, executar movimentos. Existem diversos significados para essa palavra, mas o que a gente realmente quer falar hoje com vocês é o que te move. Esse é o nosso tema. Nós queremos instigar essa pergunta a vocês e deixar ela até o final dessa live. O que te move? O que tem te movido? Muito bem. Essa pergunta muitas vezes mexe com nós jovens, e eu não acredito que não apenas com nós jovens, mas com qualquer pessoa, e muitas vezes essa pergunta ela é capaz de nos proporcionar uma certa crise, porque às vezes nós olhamos para dentro de nós e nós identificamos coisas ou motivos que nos movem, e às vezes não são as coisas que deveriam ser. Já parou para pensar nisso? Né? Às vezes são coisas que são às vezes contrárias à vontade de Deus. E a gente aqui nessa live a gente vai procurar citar algumas coisas que comumente são coisas que nos movem. É algo que vocês vão ver que são coisas que são comuns a todos nós, na verdade. Exatamente. E algo que eu noto que se a gente parar para analisar tal pessoa, tal história, toda essa história, toda essa pessoa tem algo que move ela. E muitas vezes, e por diversas coisas, essas pessoas são movidas a cometer certas atitudes. Até algo que eu gosto de pensar é que aquilo que nos move vai determinar onde nós queremos chegar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade. O que vai me mover a isso? Um estudo, por exemplo, certo? Eu vou ter que estudar muito, e o estudo vai ter que me mover a minha cabeça, a minha inteligência, para mim chegar nessa faculdade. Mas será que existe algum outro modo de a gente fazer isso? E agora a gente vai estar conversando com vocês sobre algumas questões, algumas coisinhas que a gente nota que muitas vezes nos movem. E muitas vezes tem nos movido diariamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a primeira dessas coisas, que o Thales vai estar explicando um pouquinho para a gente, conversando com a gente, são as multidões.
certo? Muitas vezes nós somos movidos através de pessoas, de uma multidão, por exemplo. É aquele famoso ditado, já ouviu aquela história de Maria vai com as outras? Isso é algo que pode até ser relativo, né? Não é necessariamente algo ruim, porque depende de quem são as outras, depende para onde elas estão indo, né? Porque se você está num grupo de pessoas que te fazem bem, que estão te levando para o caminho do Senhor, para o caminho das coisas boas, por que não segui-los, né? Por outro lado, se você está seguindo, às vezes, uma multidão que está te levando para um buraco, né? Então, às vezes, isso é algo que a gente tem que estar sempre nos observando também. E que nem você falou, eu acredito, a gente estava conversando nessa semana sobre isso. Todos nós somos influenciados. E se a gente notar, a gente é influenciado por pessoas. Agora, o que nós devemos notar é por quem nós estamos sendo influenciados. Será que são pessoas perante a palavra de Deus, pessoas corretas, ou são simplesmente pessoas que não acreditam em Deus e que não se dizem cristãs? A gente tem que tomar muito cuidado. O que tem nos influenciado? Um exemplo, acredito que muito bom, que a gente pode dar é a respeito de Jesus. Jesus, na época dele, ele vivia uma vida, ele vivia o seu ministério e as pessoas sempre opinavam sobre isso. Não, você tinha que fazer isso, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Em nenhum momento ele deu ouvidos a essas pessoas. Se a pessoa dissesse algo que está envolvido com o ministério dele e com a palavra de Deus, com certeza ele poderia seguir. Mas aquilo que vinha de qualquer pessoa, ele não dava ouvidos. E eu acho muito interessante, a gente tem que fazer o mesmo. Para quem você tem dado ouvido? Aí também entra aquela questão que o apóstolo Paulo falava algumas vezes. Você pode examinar tudo, mas retém o que for bom. Porque isso não quer dizer necessariamente que você nunca mais você vai ver um vídeo de alguém que não é cristão, né? Tipo, isso é algo que não é isso que a gente está querendo dizer. Mas que você filtra aquilo que é bom para a tua vida. Porque até às vezes nesse mundo repleto de influenciadores, né, que inclusive nós somos influenciadores, mesmo que minimamente, nós somos influenciadores, né, e às vezes você tem que ter um pouco de filtro, e o filtro muitas vezes é o próprio Espírito Santo para nos ajudar a filtrar, né, porque tem coisas que às vezes parece que são boas, mas nem sempre agradam a Deus, não é? Sim, é que nem eu estava falando com você, como se fosse uma peneirinha. Tudo a gente tem que passar por uma peneira. Mesmo às vezes se for de algo que vem de alguém que é cristão. Muitas vezes alguém vai falar algo ali sem pensar e não é algo simplesmente que vem totalmente do Espírito Santo. Então tudo que a gente vê no nosso dia a dia, eu quero fazer isso, mas antes tem que passar por uma peneira, avaliar se realmente é bom, se realmente vem de Deus ou se é simplesmente algo humano, algo carnal, sabe? E um exemplo que nem a gente já até começamos a falar é o Instagram. O Instagram hoje em dia você entra lá, você começa a rolar para baixo, você vê diversas pessoas fazendo diversas de coisas. E realmente muitas vezes a gente abre no Instagram e tem estudos que mostram que tem pessoas que ficam mais de 12 horas por dia no Instagram. É realmente um excesso muito grande disso. Agora imagina, eu fico a metade do meu dia no Instagram. A maioria das minhas coisas que eu vou fazer muitas vezes é copiar algo que eu vejo lá. Eu não sei vocês, mas hoje em dia está uma fama de um jeito, o TikTok, por exemplo. Eu acredito que é algo muito comum no nosso dia a dia, até entre nós que somos jovens, eu posso dizer assim. E eu acredito que o TikTok muitas vezes pode ser usado como qualquer outra ferramenta da internet como algo bom. Mas hoje em dia a gente vê tantas coisas fúteis e desnecessárias lá. E muitas vezes eu conheço tantas pessoas, amigos meus, que estão pegando aquilo e fazendo as mesmas coisas, copiando, olhando e fazendo aquelas pessoas como um espelho e tentando copiar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o que a gente está copiando não é algo nada favorável, e sim algo que não vem de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que nem a gente está falando. Essa questão de rede social em si. O que nós realmente estamos nos alimentando? O que tem nos alimentado? O que tem nos influenciado? A gente tem que começar a fazer essa pergunta, porque muitas vezes o que tem nos influenciado é o que tem nos movido também. Justamente. E a propósito, já que estamos falando das redes sociais, na verdade, isso muitas vezes é algo que nos move, né? A gente estava procurando escrever essa ministração, discutindo a respeito, e na verdade, assim, um dos motivos, talvez não o único, mas uma das coisas que movem a rede social é justamente a opinião das outras pessoas, porque muitas vezes você busca like, você busca aprovação, você gosta, claro,
não é de todo ruim você querer postar uma foto boa, uma foto legal, algo que você saia bem, né? Mas a questão é quando você começa a depender, né, desses likes, e se você não recebe like como gostaria, você já se frustra, né? E nós, infelizmente, muitas vezes nos movemos pela opinião das pessoas, e isso também é algo que durante toda a nossa vida é muito possível que a gente vai viver a vida inteira, né? Com esse rodeado de opiniões das pessoas. Aí também entra mais uma vez aquela questão do filtro, né? Porque tem algumas pessoas que têm um poder de uma opinião que são válidas para nós. Por exemplo, nossos pais, nossos líderes, nossos amigos, pessoas próximas. Mas às vezes muitas pessoas estão atreladas, ligadas demais a uma aprovação virtual, né? Uma aprovação que ela acontece apenas ali, porque muitas vezes não. A maioria das vezes, quando o teu perfil numa rede social, ele é a melhor versão de você. Já parou para pensar nisso? Você não coloca uma foto lá todo desleixado. Algumas pessoas colocam, mas isso não é comum, né? Então, é sempre com esse objetivo de ser notado, ser visto e ser aprovado, né? Sim, sim, e muitas pessoas, não só nas redes sociais, né? Que nem, eu acho que é o principal hoje em dia, né? Porque que nem a gente está falando muito tempo da nossa vida, a gente fica atrás de um telefone, mas em todo momento a gente vai ter pessoas opinando sobre a nossa vida, sobre o que nós devemos fazer, sobre o que a gente deve pensar. E se a gente notar, as pessoas criaram um padrão. O mundo tem um padrão. E as pessoas nos influenciam a cumprir esse padrão, a fazer certa coisa, fazer tal afirmação e viver através desse padrão. Mas algo que a gente tem que tomar muito cuidado é que esse padrão não é algo que vem de Deus, é um padrão mundano. E muitas vezes nós somos influenciados e nós seguimos esse padrão porque as pessoas dizem para a gente fazer isso. Mas na verdade, a gente entende que a gente tem que ir na contramão do mundo. Então não vá a favor da opinião das pessoas, não siga o que elas digam, o que elas falam sobre você e não ligue isso para isso. Sabe, eu sei que é difícil porque hoje em dia o que mais tem é pessoas opinando sobre a nossa vida. Provavelmente você já foi às vezes conversar com alguém mais velho e falar, não, você tem que fazer isso, desse jeito. E muitas vezes a gente não gosta. E principalmente quando não sei vocês, mas quando você está fazendo algum trabalho diferente e a pessoa vai falar, não, está errado. Não é desanimador? Muitas vezes a gente tem nos frustrado através do que as pessoas pensam e falam sobre nós. Pare de ligar para isso. Essas coisas estão fúteis e desnecessárias que a gente repara na nossa vida. A gente tem que parar um pouco de ligar para o que as pessoas vão pensar sobre nós e começar a pensar um pouco mais sobre o que Jesus pensa sobre nós. Então, aqui mais um tema a respeito de algo que também nos move, o nosso eu. E nesse nosso eu aqui é diria que um tópico cheio de subtópicos, porque tem muitas coisas que definem como nosso eu, nossa vontade. E já entrando aqui, uma das coisas que talvez seja que mais nos move enquanto seres humanos são as nossas emoções. Por exemplo, você já ouviu aquela frase assim, ó, siga o teu coração, faça o que o seu coração mandar. Soa até bonito, na verdade, é uma coisa que você vê muito em filme, novela. O Júlio ficou todo arrepiado aqui quando eu falei, mas é algo que a gente ouve muito. Mas em outras palavras, trocando por miúdos, siga o teu coração é como se fosse agir pelas nossas emoções, na verdade. Por exemplo, alguma vez você já tomou alguma decisão pautada em algum sentimento que você estava sentindo em determinado momento? Como raiva, por exemplo, né? Na verdade, eu acredito que nós, muitas vezes, agimos através de algo que nós sentimos. Por exemplo, quando alguém faz algo que você não gosta. Você às vezes fica irritado, você fica triste. E através disso você vai lá e às vezes fala, no teu coração está falando, não, vai lá e fala isso para aquela pessoa. Xinga aquela pessoa, essa é a vontade que você sente. E muitas vezes nós obedecemos a esse sentimento, a essa vontade. E sabe, nós devemos tomar muito cuidado, porque a gente não pode deixar se mover através desse sentimento. Porque muitas vezes, além da gente frustrar outras pessoas, por exemplo, através da raiva, a gente também pode acabar com a nossa vida de uma maneira mais simplificada, devagarinho. Como assim? Simplesmente a gente está
deixando que o sentimento nosso nos mova. E se você notar, em todo momento da nossa vida, a gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente fica com medo, e é muito normal a gente sentir sentimentos. E a questão é que sentir sentimento é algo muito comum e que você vai continuar sentindo em todo momento. A questão não é que a gente não pode sentir, mas sim a gente não pode deixar que isso nos mova. Isso é algo muito importante. Outro exemplo também é o medo. Já há algum tempo a gente tem falado muito sobre o medo. O medo é algo que, se a gente parar para pensar, é algo necessário. Porque o medo vai nos impedir que a gente, por exemplo, faça algo que não se deve fazer. Vamos supor, colocar a mão na boca de uma cobra. Você não vai fazer isso porque você tem medo. E provavelmente isso às vezes vai deixar com que você não se machuque ou não leve uma mordida e assim por diante. Então o medo ele é necessário até o ponto que nós somos dominados por ele. Nesse momento a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido, muitas vezes a gente paralisa, muitas vezes a gente tem uma reação muito grande. Até esses dias um exemplo engraçado, eu estava andando de bicicleta e veio um cachorro para cima de mim. E nesse momento a gente não sabe o que fazer, a gente fica desesperado e a única coisa na minha cabeça era corre. Então eu saí correndo. Com certeza se eu ficasse parado não seria nada muito bom, né? Mas eu percebi que naquele momento eu fiquei realmente muito nervoso, meu coração bateu mais forte, a minha mão às vezes ficou um pouco mais gelada, e é muito comum a gente sentir isso, mas a gente não pode deixar com que isso nos mova, com que esse sentimento de medo nos mova. A gente não pode fazer algo porque nós temos medo, sabe? Um exemplo até que interessante, que muitas pessoas, elas obedecem a Deus porque elas têm medo do inferno. Eu sei que é um modo difícil de falar, meio forte, mas realmente é verdade. Talvez você tenha medo do inferno e por isso você obedeça a Deus. Isso não deve ser o que nos move, e sim o amor a Jesus, o amor a Deus e a vontade de se encontrar com Ele no céu. Sabe, esses tempos eu estava vendo uma ministração de um pastor e ele falava muito a respeito disso. O que você mais quer? Não ir para o inferno ou ir para o céu? E é uma pergunta que realmente a gente tem que nos fazer. A gente tem que parar de ser movido pelo medo. A gente tem que parar de viver através de sentimentos, mas sim correr atrás do que realmente importa, que é o amor. Então, ainda falando a respeito do medo, o medo muitas vezes ele nos move, mas muitas vezes ele nos paralisa também, né? Quantas coisas a gente deixa de fazer porque tem medo. Voltando a falar a respeito da raiva, ainda eu estava lembrando que quando você estava falando, muitas vezes a raiva, em momentos, sabe aquele momento que você está discutindo com uma pessoa e de repente o assunto, a conversa esquenta, aí você começa a falar e você descarrega uma metralhadora de coisas da pessoa e depois você tem que, puxa vida, por que eu fui falar aquilo? Por que eu me deixei levar por esse sentimento, por essa emoção? E agora tem que voltar lá, refazer o caminho, pedir perdão muitas vezes, né? Então assim, muitas vezes as nossas emoções nos enganam e nos levam a decisões e comportamentos errôneos que na maioria das vezes traz algum tipo de consequência. Por exemplo, tem um versículo, 2 aliás, que relatam exatamente isso que a gente está tentando falar. Lá em Jeremias 17, 9 diz assim, enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E mais ou menos uns 700 anos mais tarde, sim, o apóstolo Paulo chegou a essa mesma conclusão de alguma maneira, provavelmente inspirado por Deus e também pelas suas próprias experiências, dizia assim, que a vontade do coração do homem é enganosa e traiçoeira. Uma palavra na moringa isso aqui, né? Então assim, o que deve nos mover? Até aqui a gente está falando apenas sobre coisas que a gente não pode ser movido. Coisas que muitas vezes nos movem, mas a gente tem que parar de ser movido por isso. Mas beleza, até agora a gente falou sobre diversas coisas que diariamente nos movem e que não são muitas vezes coisas legais. Mas a questão da pergunta, até o tema da nossa da nossa live não, mas o que a gente realmente quer falar com vocês é o que deve nos mover, sabe? Mais importante do que expressar o que nos move é o que deve, né? Exatamente, porque o que nos move é o que a gente está fazendo, certo? Mas será que o que a gente está fazendo não é algo errado? E o que realmente deve nos mover? E sabe, isso é uma pergunta que além que a gente deve fazer, a gente tem que começar a buscar a responder ela com as nossas atitudes, sabia? E por exemplo, um exemplo muito legal que a gente nota na Bíblia é a nossa fé. A fé deve ser algo que deve nos mover.
Pois é, em Hebreus 11:1, Paulo diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, totalmente oposto dos nossos sentimentos, né? Porque às vezes aquele ditado de ver para crer, e ao contrário, a fé é justamente ao contrário. Você tem que precisar crer para um dia poder ver as coisas que talvez hoje você não esteja vendo. Inclusive eu estava, enquanto escrevi isso aqui, eu estava lembrando de um filme, se não me engano é aquele filme do Star Wars, Os Últimos Jedi. Se não me engano, não, é esse filme mesmo. Diz que tem uma frase da General Leia que diz assim, que a esperança, ou no nosso caso, é como a fé, é como o sol. Se você apenas acredita enquanto consegue ver, você nunca sobreviverá à noite, né? Sim, e assim, o sentimento, como a gente falou antes, é algo indispensável. É algo realmente importante para a gente. A Bíblia até nos fala que a alegria vem do Senhor. A Bíblia nos relata que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ele vem pela manhã, e outros diversos textos nos falam a respeito disso. Então, realmente, a gente entende que o sentimento ele é algo que foi criado por Deus e realmente muito importante nas nossas vidas. Mas, que nem a gente falou até agora, não deve ser isso que deve nos mover, os nossos sentimentos, mas sim a sensação e o sentimento que nós temos em Deus, a esperança que nós temos nele, a vontade de nos encontrar com Ele, que tudo isso envolve a nossa fé. Eu acredito que isso é um ponto muito importante, porque nós devemos ser movidos por algo que está muito além de nós, algo muito maior do que nós, que é Deus. A gente deve olhar para Deus e falar, não, eu quero chegar lá. E isso realmente deve nos mover. Nós falamos aqui sobre sentimentos, sobre emoções, e é indispensável que você entenda que muitas vezes nós agimos por emoções e muitas vezes erramos ao agir por emoções. Mas isso não necessariamente é algo que sempre vai ser errado, você agir pelas emoções, né? Por exemplo, às vezes você sente uma alegria, às vezes você sente um momento de tristeza. Imagina essa época em que a humanidade inteira está passando por dificuldade. Às vezes você tem um parente em casa, alguém que está passando por essa enfermidade, que está lutando contra os efeitos da Covid. E seria muito errado a gente dizer que não pode sentir esse sentimento de medo, que não pode sentir alegria ou essa vontade, às vezes, dessa dor no coração por estar passando por essas dificuldades. A questão é que nós não devemos nos pautarmos e nem confiarmos nesses sentimentos, porque nossos sentimentos, como dizíamos agora há pouco, eles nos traem. Tipo, a nossa sensação é que não, estamos tudo perdido, não tem o que fazer, né? Aí que justamente entra a fé, na verdade. Um exemplo disso que eu estava falando é a respeito de que muitas vezes a gente se doutrina da maneira errada. Eu lembro que um tempo atrás eu estava indo para Guarapuava e eu estava me sentindo feliz de alguma maneira. E eu vinha me policiando, teve uma época que eu me policiava e me punia demais. Quando eu me sentia feliz, alegre, eu começava tipo, não, por que você está se sentindo feliz, alegre? Você já era convertido. Era quase como se fosse uma culpa, muitas vezes, tipo a sensação de que não, eu não sou merecedor de ser feliz, de ser alegre. E muitas vezes eu até percebia que, pelo fato de eu começava a me sentir alegre, eu começava a me distanciar de Deus, me depender um pouco menos de Deus. E eu comecei a me sentir alegre e eu vi que Deus falou algo para mim naquele momento que eu estava me punindo. Ele dizia assim, por que você está tentando se sufocar essa alegria? É assim que eu te quero, é feliz que eu te quero, né? Então, nossas emoções, elas sim, muitas vezes me movem, elas vêm de Deus. Como estávamos dizendo agora há pouco, a questão é que a gente não deve nos mover, justamente não nos mover por elas, mas sentir elas, nós vamos sentir o resto da vida. Ao contrário, porque Deus nos fez, né, assim. Deus não nos fez máquinas que são programáveis, né? Ele não nos fez como computadores, pessoas neutras, pessoas que não podem sentir nada, sabe, uma pessoa que não tem um sentimento. Na verdade, até através da Bíblia, a gente nota que Deus ele se alegra quando a gente está feliz, sabe? Um exemplo que eu gosto demais de alguém muito alegre era Davi. Davi, ele demonstrava sua alegria adorando ao Senhor. E sabe, algo que eu noto e que a gente tem que afirmar aqui com vocês,
que a gente estava falando ali a respeito das emoções. As emoções não são coisas que a gente não deve sentir, mas que nem você falou, e a gente está falando até agora, a gente não deve ser movidos através dela. O que deve nos mover, sim, é algo além dos nossos sentimentos, sabe? Porque até dá pra gente trazer exemplos muito fáceis. Vamos supor, eu estou triste. Se eu vou me mover através da minha tristeza, talvez eu possa cometer várias coisas. Ou eu estou com raiva. Se eu vou me mover através da minha raiva, eu posso cometer várias coisas. Entende? Então, a questão é, a alegria, ou todos os sentimentos, na verdade, até o medo, até a raiva, são coisas que a gente vai passar. Por exemplo, eu não estou dizendo que às vezes, nossa, eu vou lá num velório, num momento triste, às vezes alguém que eu gosto acabou falecendo, e eu tenho que chegar lá e ser uma pessoa neutra, não ficar triste. Na verdade, não. A gente entende, e a Bíblia também nos ensina que é muito bom a gente chorar. A gente entende que como cristão a gente tem que até chorar pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão à nossa volta, pelo sofrimento dos nossos irmãos. Sabe, a gente também tem que sentir e a respeito disso, então a gente entende que o sentimento é algo de Deus, que vem dele. Mas, que nem a gente está falando, a gente não deve ser movido por isso, e sim pela nossa fé, algo que está muito além dos nossos sentimentos, do que nós sentimos, e sim sobre alguém que sente por nós, sabe? E um exemplo que eu gosto demais é o próprio Espírito Santo. A gente tem que parar de tentar às vezes abastecer a nossa alegria e nos mover para abastecer essa alegria, mas sim nos mover para abastecer e para alegrar o Espírito Santo, sabe? Eu acho muito interessante isso. A gente tem que parar de se mover pelas emoções, não deixar de sentir, mas de se mover nelas. Pois é justamente nisso que nós iríamos chegar desde o início. Tudo se convergeu ao Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita, né? Diz lá em Filipenses 4:13 que tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra normalmente ela é usada para vitória, é um tema assim, comumente usado, assim, mas ele na tradução lá literal não, do hebraico original, a palavra poder, ela significa suportar ou conseguir. Então, nesse caso, seria assim, tipo, tudo consigo naquele que me fortalece. Então, eu posso passar por todas essas dificuldades, por todas essas emoções, com a ajuda do Espírito Santo, a nivelar, porque a gente, muitas vezes, se você não se orienta pelo Espírito Santo, você é uma pessoa totalmente emocionalmente instável. Um momento você está triste, outro momento você está alegre, e é aquele pico, né, como se fosse um gráfico assim, que vai lá em cima e depois volta, né? Ou às vezes você está calmo, de repente alguém fala alguma coisa com você, você já quer dar uma voadora na pessoa, né? Então, assim, Ele que nos capacita a equilibrar nossas emoções, para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, que é sermos cada vez mais parecidos com Ele. Outro texto que fala muito a respeito disso, está lá em Gálatas 5,16, que fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sabe, isso é um texto muito importante. A gente tem que aprender a viver através do Espírito Santo, cumprir a vontade do Espírito Santo e não a nossa, e através disso a gente consegue vencer qualquer coisa. A gente consegue vencer, que nem você falou, as nossas emoções. Até algo muito interessante lá em cima, o que realmente deve nos influenciar? O Espírito Santo. Nós devemos ser influenciados pela opinião dele, que a gente não ligue mais para a opinião das pessoas, que nem a gente falou também das multidões, mas sim que a gente também ligue para a opinião do Espírito Santo, e que esse seja o nosso foco. Que a gente não busque mais alegrar o nosso ego, mas sim alegrar o Espírito Santo, que esse seja o nosso foco. E sabe, o Espírito Santo, que nem nesse texto nós notamos, ele tem diversas funções, e uma delas é nos ajudar a andar no caminho certo. Então, isso já envolve aquela pergunta que a gente instigou no começo: aonde você quer chegar vai determinar aquilo que te move. E sabe, eu tenho o desejo de ir para o céu e de viver uma vida com Jesus eternamente. Esse é o meu maior desejo. É o teu também? Se esse é o teu desejo, o que realmente deve te mover a fazer isso? A você tomar essa atitude, simplesmente seguir no caminho que vai te levar ao céu, que é guiado pelo Espírito Santo. Nós somos movidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele tem um desejo, ele quer cumprir a função de nos levar e de nos guiar até o céu, onde nós realmente queremos chegar. E complementando isso que você estava dizendo,
Você já viu aquele versículo da palavra que diz assim, que o Espírito sobrepuja a carne? Em outras palavras, que está dizendo assim, ó, você sabe que tem uma dificuldade que você tem, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre emoções. Você tem dificuldade de não se irar, você tem dificuldade de não ser áspero, para não dizer grosseiro, grosso com as pessoas, né? Você tenta na tua própria carne, dizendo assim, não, eu vou ser bonzinho, eu vou ser uma pessoa mansa, melhor dizendo, eu vou ser uma pessoa calma, e de repente quando você vê, você está estourando, você está sendo grosso com as pessoas. Aí que está, quando diz assim que o Espírito sobrepuja a carne, quer dizer que você deve buscar ajuda no Espírito Santo para que ele te ajude a vencer as nossas emoções, todos os nossos pecados, na verdade, mas aqui falando a respeito das nossas emoções e das coisas que muitas vezes nos movem. Exatamente, nós devemos deixar o Espírito Santo nos mover. Devemos deixar Ele controlar tudo. A nossa vida, os nossos sentimentos, que Ele esteja no controle. Que todos os dias Ele possa nos guiar e nos levar para mais perto de Deus. E que esse seja o nosso objetivo. Todos os dias a gente possa acordar e falar, não, eu entrego tudo nas suas mãos. Que eu não seja movido por nada, pelas circunstâncias, mas sim que eu seja movido através do Senhor Espírito Santo. E sabe, nós devemos deixar o Espírito Santo nos mover, deixar Ele controlar tudo, que nada mais seja da nossa vontade, mas sim que a gente possa cumprir a vontade dEle, que esse seja o nosso foco. A gente entende e a gente sabe que o Espírito Santo tem sentimento, e que o nosso foco seja diariamente alegrar Ele. Muito bem, essa foi a nossa live Shape dessa semana. Nós gostaríamos muito que você comentasse aqui embaixo. Se você não participou do chat, participe dos comentários aqui embaixo. Deixe a sua opinião, deixe o que você acha a respeito disso. Se está sendo bom para você, se está sendo edificante para você. Se você curtiu, senta o dedo no like. E se você não curtiu, fazer o quê? Né? Não gostou? Mas é importante também que você compartilhe essa live, esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisam, as pessoas que podem ser abençoadas através dessas palavras de duas pessoas que tentaram expressar um pouquinho das experiências que Deus tem proporcionado. Exatamente. E antes da gente finalizar, a gente quer estar orando com vocês por esse momento e que a partir de hoje, todos os dias, que a gente possa ser movido por aquilo que realmente importa, o Espírito Santo. Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa, se sinta na liberdade e realmente fale com Deus. Espírito Santo, Pai, nós sabemos que o Senhor tem o poder de nos controlar e nós realmente queremos isso. Nós queremos ser controlados pela sua vontade. Que o nosso foco diariamente não seja fazer a nossa vontade, mas assim a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, tire de nós tudo aquilo que tem nos movido e que não convém a tua palavra. Nós queremos viver a partir da sua palavra todos os dias, que nós possamos nos alimentar dela, que nós possamos parar de se importar com a opinião das pessoas e apenas com a opinião que vem do Senhor a nosso respeito. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos por esse momento. Nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada pessoa que está acompanhando essa live. E que a partir de hoje, em tudo que nós possamos fazer, nós possamos fazer com o objetivo de cumprir a Tua vontade, de alegrar o Espírito Santo. Que isso possa nos mover diariamente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus possa abençoar muito sua vida. Eu acredito que seja isso. Então, fechou. Até a próxima live. Até mais.